e dar prosseguimento à série de sermões que nós estamos tendo baseado no Evangelho de Lucas. Nós já vimos que o autor desse Evangelho é o médico amado, o mesmo que escreveu um segundo livro, o livro de Atos dos Apóstolos. Ele tinha por intenção corroborar, confirmar, fundamentar a fé de uma pessoa que lhe era muito preciosa e cara, um homem chamado Teófilo, certamente uma pessoa da realeza ou da autoridade romana, por causa da expressão que Lucas usa aqui no seu Evangelho, ó excelentíssimo Teófilo. Isso é uma expressão formal de alguém que tinha posição e autoridade e que havia conhecido a graça de Deus e rendido o seu coração a Cristo. E Lucas então faz uma pesquisa acurada, segundo ele mesmo coloca, e narra ordenadamente as coisas que aconteceram acerca do cumprimento da promessa de Deus à nação de Israel, enviando o seu filho, o Messias prometido. E ele então começa falando para Teófilo essas coisas e parte então da revelação do anjo àquela família de sacerdotes, Zacarias e Isabel, que ele seria, na sua velhice, pai e ela mãe do precursor do Messias, do qual colocaria o nome dele de João, seria consagrado desde a sua infância, um voto de nazireato, sobre sua cabeça não passaria navalha, não tomaria vinho ou bebida forte, teria uma dieta alimentar, né, silvestre e tal. Depois então revela agora a uma jovem comprometida em casamento com um homem chamado José, da linhagem de Davi. Maria recebe a visita do anjo, toma conhecimento do propósito de Deus, entrega a sua vida para que se cumpra nela o que o Senhor havia determinado, mostrando dedicação, consagração, e nós vimos todas as implicações disso para uma jovem desposada ou comprometida com um homem que ainda não tinha consumado o casamento e aparecer grávida. Então toda essa complicação que gerou dúvidas no coração de José e quis deixá-la secretamente para não infamá-la e etc., sem fazer nenhum alarde, sem se queixar diante do sinédrio. Mas o anjo lhe aparece dizendo que ele tenha tranquilidade no seu coração, porque o que havia sido gerado em Maria não era fruto de qualquer infidelidade dela para com ele, mas era fruto da ação de Deus, que havia escolhido para ser a mãe do Salvador, o instrumento que traria o Messias ao mundo. Vimos quando Maria, ao tomar conhecimento pelo anjo de que a sua parenta idosa Isabel, que era estéril, estava agora no 6º mês de gravidez, ela sai da sua cidade Nazaré e vai até a vila onde eles moravam, próximo a Jerusalém, na região montanhosa, para visitar a sua parenta. Fica lá com ela 3 meses, dando assistência, servindo a ela, um encontro muito bonito, louvor a Deus, Espírito Santo presente, um cântico de gratidão de Maria, uma palavra de Isabel abençoando aquela muito agraciada, envolto um momento muito bonito. Depois do nascimento de João, vimos da última vez aqui a gratidão de Zacarias, como Deus operou de forma tremenda, que a sua família, seus vizinhos viram a manifestação da glória de Deus e terminaram então para saber quem é esse menino, não é? Que nasceu de forma tão especial também. Agora chegamos no capítulo 2, onde Lucas vai narrar o nascimento de Jesus. Eu gostaria de ler com vocês e que vocês acompanhassem com atenção a leitura desse texto do verso 1 em diante, até o verso 21. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto
convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixando-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolto em faixas e deitado em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Vamos orar. Pai bendito, nós louvamos e agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, Senhor Deus, que nos instrui, que nos traz essas boas novas da Tua misericórdia sendo executada no nascimento do nosso Redentor. Nós louvamos o Teu nome, Senhor Deus, por tão grande salvação que nos foi concedida a nós, os seres humanos. Merecíamos do Senhor juízo. Somos e reconhecemos e admitimos isso diante de Ti, indignos da Tua bondade. Somos em coração, em natureza, rebeldes contra o Senhor. Merecíamos condenação, mas o Senhor se compadeceu de nós, Tua criação. Nos amastes a ponto de dar a vida do Teu Filho por nós, Senhor. Meu Deus, nesse momento agora, quando nós abrimos a Tua palavra, pedimos ao Senhor encarecidamente que o Teu Espírito abra os olhos do nosso coração, para que nós possamos contemplar a beleza da Tua lei, Senhor. Não permitas que o inimigo, ou que qualquer outra coisa, desvie a nossa atenção da Tua palavra. Desejamos ardentemente ouvir a voz do Senhor. Fala, pois, ao nosso coração, pela exposição da Tua palavra. Fala, Senhor Deus, as nossas vidas, as nossas necessidades, aquilo que precisamos ouvir da parte do Senhor, que encontre lugar nos nossos corações. Que temamos ao Senhor, que procuremos em nossa vida viver de acordo com a Tua vontade, louvando ao Senhor pela maravilhosa graça da salvação em Cristo Jesus. Faz isso conosco nessa noite, Senhor Deus, habilita-nos. E se há alguém aqui nessa noite que ainda não conhece a graça do Senhor, que o Teu Espírito possa atuar em seus corações, abrindo os seus olhos,
transformando os seus corações para que eles possam render-se a Cristo e ter Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. É o que nós te pedimos em nome do nosso amado Redentor, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Bela história, irmãos, onde Lucas procura especificamente nos trazer informações seguras, né? Ele já havia dito no começo do seu evangelho, tratando sobre, no versículo 5, querendo datar o documento dele, ele diz: nos dias de Herodes, reis da Judéia. Começa assim com a narrativa da manifestação do anjo a Zacarias, agora no nascimento de Jesus. Ele também procura datar o acontecimento. Quando ele traz essas informações nos primeiros versículos, o 1 e o 2, ele está procurando dar a Teófilo uma precisão exata de que o fato da vinda do Messias prometido é um fato histórico que pode ser comprovado. Ele diz: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Quando eles usam esses nomes, o Espírito Santo de Deus está usando Lucas para deixar uma pista para que todas as pessoas na história, hoje, aproximadamente 2000 anos depois, possamos então ter condições de investigar pela arqueologia, pela pesquisa dos documentos da época, né, de que de fato acontecia esses recenseamentos, de fato Augusto César, ou César Augusto, primeiro imperador romano, né, desse novo momento, que reinou durante 27 antes de Cristo até 14 depois de Cristo, de fato convocou ou decretou uma série de recenseamentos que acontecia de 14 a 14 anos, onde a população dominada pelo Império Romano não somente arrolava-se ou renovava ou atualizava os registros romanos da população do Império, como também pagavam impostos a Roma. E no verso 2 ele data que isso aconteceu num período em que Quirino dominou sobre a Síria e a Galileia. Então Lucas está preocupado com isso, com essa datação, em dar resposta precisa à mente grega, do qual o seu interlocutor, ou a pessoa que receberia o documento, iria então ler e conhecer e fundamentar a sua fé e a sua convicção. César Augusto, ou Augusto César, era um jovem chamado Caio Otávio, é o nome de nascimento, Caius Otávios dele, sobrinho neto do grande general romano Júlio César. Júlio César tinha uma irmã, Júlia, que era avó desse garoto, Caius Otávios, mãe de Átila, que então gerou esse filho, e que quando Júlio César foi assassinado no ano 44 a.C., veio-se descobrir que Júlio César deixou Caio Otávio, seu sobrinho neto, como seu herdeiro de todos os seus bens e posses. Caio Otávio tinha uma irmã que se casou com Marco Antônio, e Marco Antônio depois deixou a irmã dele e se apaixonou pela Cleópatra, a bela rainha do Egito. E depois, quando se descuidou das coisas de Roma e se preocupou demais com o Egito, Roma se levanta e há uma batalha contra Marco Antônio, do qual Caio é o grande general aqui, e o vence. Conhecemos um pouco da história. Marco Antônio e Cleópatra se suicidam, né? E Otaviano, ou Caio Otávio, vem ser laureado pela vitória, pela conquista, e o Senado romano então dá o título a ele de Augustus,
supremo, soberano, excelente, né? E esse jovem, nascido Caio Otávio, depois de herdar a fortuna e a herança do tio-avô Júlio César, toma o nome de Caio Júlio César e agora é conhecido como o imperador Augusto César, ou César Augusto. Um homem que, ao chegar no império, demonstrou uma tremenda capacidade administrativa, pacificou todo o domínio romano, construiu estradas, a tal chamada e conhecida paz romana que deu condição ao cristianismo se expandir por todo aquele mundo romano. As vias e as estradas construídas por ele para o comércio, para a locomoção das tropas romanas, abriu caminho para que o cristianismo se expandisse por todo o império. Roma deu contribuições, sim, de acordo com a soberana orientação de Deus, para que as coisas acontecessem, para esse momento chegar o que Paulo chamou da plenitude dos tempos, quando escreve aos Gálatas no capítulo 4. Na plenitude do tempo, quando Deus preparou todas as coisas, quando Deus fez que na sua soberana sabedoria a Grécia dominasse o mundo e trouxesse a contribuição cultural e da língua que se tornou universal, o grego, comum, koiné, com a dominação romana que trouxe paz, que trouxe segurança nas viagens, nas estradas e uma locomoção tranquila. Nesse momento propício da história, Deus cumpre a sua promessa enviando o Messias que Israel esperava a vida toda. E aqui então a preocupação de Lucas em deixar registrados esses acontecimentos históricos para a convicção firme do seu leitor, o excelentíssimo Teófilo. Nós aprendemos já até aqui que esse casal, José e Maria, era um casal simples, vivendo numa vila chamada Nazaré, muito simples, sem nenhuma expressão política ou econômica para a região. E Deus vai buscar num lugar simples uma jovem simples, de coração temente a Deus, e dessa jovem ele escolhe para ser a mãe do Messias prometido, do Salvador. Esse casal, quando se baixa o decreto de César Augusto para que toda a população do Império Romano venha arrolar-se ou atualizar os registros em cartórios e pague o imposto devido a Roma, eles se deslocam lá da Galileia, na pequena vila de Nazaré, até a Judéia, a cidade também pequena de Belém. Aproximadamente 140 quilômetros daqui para Caruaru, andando, ou em cima de um jumento, não é? 3 dias de viagem. Maria, como diz no interior, mas tudo com a barriga na boca, né, para ter a criança. Tem que enfrentar uma situação dessa por um decreto imperial. Deus providencia a história, é isso que nos chama a atenção. Eu tenho trazido isso para os nossos corações. A coisa mais maravilhosa que a gente pode encontrar no relato bíblico, ante toda a manifestação da graça de Deus em nos salvar, é saber que nós cremos e lidamos e servimos ao Deus soberano que tem a história no seu controle, nas suas mãos. A profecia no Antigo Testamento dizia que era na cidade de Belém, na pequena cidade de Belém, o profeta Miqueias nos traz isso no capítulo 5, que viria o Salvador, nasceria dali. Mas como vai se dar isso, visto que Maria e José viviam em Nazaré, lá na Galileia, a 140 quilômetros de distância? Deus, o Senhor da história, né, como bem colocado hoje pela manhã pelo pastor Kleiber, não somente ele
planeja, não somente ele tem um propósito com todas as coisas, como foi posto para nós pela manhã, ele planeja a execução do seu propósito para que ele aconteça. E nós vemos acontecer a execução dos propósitos eternos de Deus na vida daqueles a quem Deus escolheu. É isso que foi posto hoje pela manhã. É esse Deus da história que move todas as situações externas, distantes, para que todas as coisas contribuam para o fim, para a execução do seu propósito eterno. E então, quando César Augusto, querendo organizar o seu governo aqui, em toda a região do Império, faz um censo acontecer para que ele tenha os registros atualizados da população sob o domínio de Roma e que se também levante recursos e impostos com esse recenseamento, ele está tão somente cumprindo um propósito do Deus eterno para que o Messias viesse de fato a nascer na pequena cidade de Belém. É incrível a gente poder hoje olhar para trás e ver como Deus tem todas as coisas nas suas mãos sob seu controle. Isso nos traz uma aplicação de imediato antes de chegar no fim da palavra. É que eu posso descansar minha vida no Senhor, por mais que eu possa enfrentar tormentas, por mais que coisas possam abater a minha vida, trazer ansiedade à minha alma e ao meu coração, eu sei que a minha vida está nas mãos do Senhor. E segundo os seus propósitos, Ele levará tudo a um fim proveitoso. Essa é a segurança que a palavra de Deus nos traz. Servir a um Deus soberano que não está alheio à minha vida, ao meu sofrimento, às minhas ansiedades e os problemas que se batem na minha porta. Deus é um Deus amoroso. E o segundo apóstolo Paulo bem colocou, quando escreve aos Romanos, não precisa provar mais nada para ninguém. Já o fez, quando entregou o seu filho naquela cruz. E Paulo diz, se ele não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então nós precisamos descansar e aquietar nossa alma no Senhor, dizer como o salmista, porque estás abatidas e inquieta minha alma em mim, espera em Deus, pois os planos do Senhor são perfeitos, são bons e agradáveis àqueles que temam e experimentam no Senhor, e esperam no Senhor isso. Tudo isso está acontecendo para que um propósito seja cumprido. Diz o verso 3 que todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Lá os textos do Antigo Testamento que nos apontam com clareza isso, estamos familiarizados com a Escritura, mas 1 Samuel capítulo 20, verso 6, nos mostra que Davi também prefigura o Messias, e Davi, uma pessoa simples também, de uma cidade simples, um jovem que cuida dos rebanhos do pai, que vivia nessa cidade de Belém. 1 Samuel capítulo 20, se você quiser abrir sua Bíblia lá, para se deliciar nessas verdades que a palavra de Deus nos traz. Diz lá o texto do verso 20, do verso 6 do capítulo 20: se teu pai notar a minha ausência, dirás, Davi me pediu muito que eu deixasse ir a toda pressa a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a família. Do capítulo 17, verso 15, diz como vivia aquele jovem que cuidava do rebanho do pai. Capítulo 17, versículo 15, nos diz da palavra: Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Então, vivia ali naquela cidadezinha, e Deus tira um menino da cidade de Belém, muito insignificante, para vir a ser rei em Israel. E foi o grande rei de Israel, o homem que fez avançar aquela nação,
um homem que marcou a história daquele povo. E agora, da linhagem de Davi, traz de uma cidade também, lá de Nazaré, uma família descendente de Davi, da casa de Davi, da linhagem de Davi, para vir recensear-se na sua cidade natal, ou na cidade da sua família, e ali se dá o momento do nascimento do Messias. Ele vem com sua esposa Maria, que estava grávida. E estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito. E há algo aqui também que eu gostaria de parar um pouco com vocês para reafirmar algumas verdades num país que nós vivemos, catequizado pelo catolicismo romano, que fez de Maria, no século XX, 19 e 20, uma deusa, dizendo que Maria, da mesma forma que Jesus, também nasceu sem pecado. A Bíblia nos diz aqui no relato de Lucas, no verso 7, que ela deu à luz ao seu filho primogênito, ao seu primeiro filho. Mateus, no capítulo 13, no verso 55 e 56, nos fala claramente, afora os outros textos que falam dos irmãos de Jesus, mas Mateus, no capítulo 13, no verso 55, nos diz, por testemunho dos anciãos dali daquela região, que quando questionam Jesus pregando em Nazaré na idade adulta, diz: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto, esse poder? Não é? Então, o texto, a Bíblia interpreta a própria Escritura, e nós podemos solidificar as nossas convicções pela própria palavra de Deus. Então, Lucas faz questão desse registro, de que Jesus fora o primeiro filho do casal José e Maria, e que eles tiveram mais 4 irmãos e irmãs, não sabemos quanto, se no mínimo 2 irmãs, porque o texto está no plural. São 7 filhos que o casal teve, antes de José sumir, porque a Bíblia na idade adulta já não fala dele, deve ter morrido. Maria deve ter ficado viúva, mas pelo menos tinha 7 filhos, pelo menos. Nós não sabemos o número das irmãs de Jesus, porque a cultura da época não fazia essa classificação, mas os homens sim: Tiago, José, Simão e Judas. E nós conhecemos pelo Novo Testamento de que Tiago, esse que escreveu a carta pastoral, é o Tiago, irmão do Senhor, que assumiu uma liderança na igreja em Jerusalém ainda no começo, quando Tiago, apóstolo, fora decapitado. E que Judas, que escreve uma das suas cartas também gerais de aconselhamento às igrejas, de consolação, num momento muito difícil, diz que eu sou Judas, irmão de Tiago, irmão do Senhor. Então, não somente Jesus tem mais 6 irmãos com ele, irmãos e irmãs, como ele, o texto diz que é o primogênito daquele casal. Evidentemente, a Escritura nos diz que José, por orientação do anjo do Senhor, não conheceu Maria sexualmente até que ela tivesse o Messias. Fora essa revelação que o anjo entrega a José, contida no texto de Mateus, no capítulo 1, no verso 24. Diz lá o texto de Mateus 1, 24 e 25, quando o anjo aparece a José para aquietar o seu coração quanto à dúvida da gravidez de Maria, diz que, despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher, ou recebeu Maria por sua esposa. Contudo, não a conheceu, ou não teve relações íntimas com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho
a quem pôs o nome de Jesus. Mas a Bíblia é muito clara em nos trazer essas informações, e eu preciso então gastar um pouco de tempo com vocês para dar esses dados que são importantes, porque o autor Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, se prontificou a esse trabalho de pesquisa e de narração coordenada desse evangelho com o fim de fundamentar a fé dos seus leitores. E nós precisamos ser pessoas com a nossa fé alicerçada nessas verdades da palavra de Deus e saber que os acontecimentos narrados nos evangelhos são acontecimentos históricos, do qual se pode comprovar, do qual a história dá testemunho. Então, Lucas se preocupa, nesses primeiros 7 versículos do capítulo 2, em deixar claro isso para o leitor Teófilo e para aqueles que viriam futuramente, como eu e você hoje. Então, a nossa fé é uma fé que pode ser fundamentada na verdade histórica. Depois desse acontecimento, há aqui uma narrativa de Lucas particular, em que Deus, através de um anjo que aparece a pastores que ficavam tomando conta dos seus rebanhos na região, manifesta e revela essa grandeza da verdade de Deus, da promessa cumprida. Também de forma discreta, na madrugada, fala para alguns pastores, uma dezena de pastores que tomavam conta dos rebanhos. Diz o texto no verso 8 que havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Aqui Lucas está dando informações de tempo. Os judeus, na sua cultura, tinha esse conceito de dividir a noite em vigílias de 3 em 3 horas. A primeira vigília da noite ia das 6 às 9, a segunda das 9 à meia-noite, a terceira de meia-noite às 3 da manhã e a quarta e última de 3 da manhã ao nascer do sol às 6 horas. Então eram essas vigílias da noite, e os pastores, para que os seus rebanhos não fossem atacados por predadores ou para que não houvesse ladrões querendo roubar os rebanhos, se juntavam nos campos e aí se revezavam. Alguns dormiam, alguns vigiavam de cada em cada vigília, pelo menos 4 grupos, né? Então vocês dormem aí durante a noite pelo menos 9 horas e vigiam 3. Então, alguns vigiavam de 6 a 9 horas, os outros dormiam nesse horário, ou então ainda não dormiam. Depois iam de 9 até a meia-noite, alguns dormiam, alguns ficavam vigiando, e assim eles passavam a noite, e todos descansavam, e todos trabalhavam, e se ajudavam. E acontecia isso quando o anjo do Senhor aparece a esses homens nas vigílias da noite, para anunciar esse grande fato histórico de que Deus cumpriu a promessa que Israel esperava durante toda a sua vida. Ao ouvirem o anjo que se manifesta para eles, diz um texto, verso 9, o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou naquele lugar, ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. É interessante que todas as vezes que nesses 2 capítulos aqui há aparições de anjos para anunciar a revelação de Deus, do cumprimento dos seus propósitos, né? O anjo que aparece a Zacarias enquanto ele servia a Deus nos turnos do templo, o anjo que aparece a Maria, Gabriel, todos os 2 casos, e agora aqui não se identifica qual anjo, mas o anjo que aparece aos pastores para anunciar o nascimento do Messias, causa temor em todas as pessoas que veem isso, porque isso não é comum, não é normal. E de repente o que acontece? O anjo se apresenta a mim. Zacarias saiu ali estatalado, usando a linguagem nossa ali do templo, e as pessoas que esperavam ele para impetrar a bênção araônica ficam preocupados com a demora, achando que alguma coisa aconteceu com ele enquanto servia dentro do templo do Senhor. Depois Maria, quando recebe o anjo, fica
temente, o anjo diz, não temas. Todas as vezes a palavra é essa, de paz e tranquilidade ao coração do povo. Não temas, ou não temais, eis que aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é o Messias, traduzido para o grego, o Cristo, o Senhor. Esse Messias que Deus havia prometido desde a queda da humanidade lá no Éden, quando ele promete aquele casal dizendo que haverá um nascido de mulher que esmagará a cabeça da serpente, e que desde então Adão, ao ouvir aquela promessa graciosa de Deus, já alimenta no coração essa fé e essa esperança, e coloca o nome da sua mulher Eva, por ser ela a mãe do ser vivente que viria para cumprir a promessa de Deus. Eva, que quando tem seu primeiro filho, coloca o nome dele nessa expectativa de que não seria ele esse que Deus havia prometido. E todo o povo de Deus, mediante essa revelação da graça, de que Deus haveria de consertar o mal que nós, seres humanos, causamos à humanidade e à sua criação, aqueles que temem ao Senhor esperavam nessa expectativa, e agora acontece esse momento histórico de forma simples, discreta, num lugar simples. Esse que Deus enviou, ele é o Salvador, aquele que vem resgatar o povo da condenação, resultado da queda e do pecado. Esse é o Messias prometido, enviado de Deus. Esse é o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Vocês vão encontrar uma criança envolto em faixas, em ataduras, deitada num coxo, numa manjedoura, né? De forma tão simples. Subitamente, quando essa revelação é dada, apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Um coral de anjos, né, ali, para cantar essas maravilhas, dar glórias a Deus pela promessa do Senhor, pela paz do Senhor que é trazida aos homens, por aquele que traria reconciliação, conserto, e tiraria do homem a condenação do pecado e da morte, e levaria sobre si a culpa da humanidade. Ao ouvirem esses louvores, essa manifestação da glória de Deus nos céus, naquela madrugada, viram que os anjos se ausentaram deles para os céus, e os pastores diziam entre si uns aos outros: vamos a Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E eles vão ali, foram de forma apressada, diz o texto, e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. É interessante isso, é importante a gente saber, todas as vezes que a gente vê isso, e pelos presépios de um cristianismo católico, a gente tende a achar uma manjedoura, um local onde guardava os animais, da forma que a gente bem conhece. Não era tão assim, não. Haviam grutas nessas regiões de hospedaria, onde na parte de cima ficavam as pessoas, a parentela, os visitantes, na parte de baixo os criados, e na parte inferior os animais. E lá os animais que as pessoas vinham com eles de viagem ficavam então ali se alimentando e descansando. Diz o texto que eles não encontraram mais lugar nessas hospedagens de família, inclusive, que eles tinham familiares ali. Isso não era por crueldade, é porque, imagine bem, está acontecendo um recenseamento. É uma cidade pequena e vem gente que está espalhada por todas as regiões da Judéia, da Galileia, e vem recensear-se, e eles chegam e não há mais lugar para eles. Então eles encontram um lugar
exatamente ali onde ficavam os animais, era a única opção que tinha, e vão para ali. E chega o momento de dar a luz, e ela dá a luz assim. Nesses propósitos eternos de Deus, até isso está dentro do seu controle. O seu filho, o Messias prometido, nasce de forma humilde, no lugar onde os animais estavam se alimentando e descansando. O Rei da Glória manifesta a sua humildade nessa condição. Não era um lugar agradável, era um lugar fétido. Era um lugar, imagine ali, ovelhas, jumentos, animais de viagem de carga, urinando, né? Comendo palha, urina, fezes de animais. Era essa a realidade. Não é só um lugar simples, é um lugar que não é agradável para se estar. E Jesus nasce ali. Nos nossos presépios ainda a coisa é arrumadinha, né? É bonitinho, tal, tudo lá, um capinzinho novo. Não sei como é que funcionava isso, mas o lugar era desagradável de fato. O Filho de Deus nasce numa condição assim, por amor a nós, a mim e a você. Usando uma linguagem de Paulo, ele, sendo Deus, não reivindicou esse direito. Antes a si mesmo se humilhou, se esvaziou e se humilhou até a morte, morte de cruz, como um malfeitor, sendo ele quem era, por amor a mim e a você. E eu fico pensando que Jesus, certa feita, quando as pessoas estão se prontificando a segui-lo, ele diz: olhe que as aves dos céus têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, eu não tenho onde recostar a cabeça. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Quer vir após mim? Esteja disposto a sofrer perseguição e cruz. Quer vir após mim? Siga-me. Aprenda comigo. Né? Tome sobre si o meu jugo. Eu sou manso e humilde de coração. Mas há preços a pagar. E muitas vezes a gente se depara com um evangelho onde não admite qualquer tipo de privação, de sofrimento, onde reivindica-se o fato de ser filho do rei. O filho do rei nasceu na manjedoura, meu querido, num lugar desprezível, por amor a mim e a você. Deus nos quer chamar a atenção e nos dar o exemplo de qual deve ser a disposição de vida do nosso coração. E muitas vezes murmuramos, nos queixamos por pouca coisa. Quer vir após mim? Negue-se. Assuma as consequências da cruz. Siga-me. É esse o amor manifesto do Senhor por nós. Jesus, de fato, é o meu exemplo, o meu referencial. Deve ser minha inspiração, a paixão do meu coração. Seguir a Cristo deve ser a coisa mais importante da minha vida. Amá-lo, ser seu discípulo, seu servo, estar disposto a fazer por Ele o que Ele fez por mim. Tem que ser essa disposição do coração do discípulo do Senhor. Eles foram apressadamente e acharam o menino, a criança, envolto em ataduras, deitado numa manjedoura, num coxo onde os animais se alimentavam, e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino, falaram aos seus familiares, às populações campesinas, aos criadores, aquela população humilde e pobre. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha ouvido e visto, como lhe fora anunciado.
Completados 8 dias, diz o verso 21, para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Então, cumprindo toda a liturgia, né, do povo de Deus, Jesus é circuncidado ao 8º dia de nascido, e ali então é dado o nome da criança, né, e ele recebe o nome de Yeshua, de Jesus. Vem ser conhecido depois como Jesus de Nazaré, né, ou Jesus, o Messias, o Cristo, mesma palavra no grego, o Salvador, o Senhor, aquele que veio como promessa cumprida de Deus, por amor a cada um de nós. Nossa oração e desejo é que essa maravilhosa verdade possa cair quieto em nosso coração, que nós possamos ter as mesmas atitudes de se surpreender, de se admirar, de se deixar envolver e apaixonar pelo nosso amado Redentor. Aqueles pastores viram, divulgaram, aqueles pastores ouviram, se admiraram dessas coisas. Eles saíram louvando a Deus, glorificando a Deus nas suas vidas. Maria também tem uma atitude de meditação, de reflexão, de aquietar o coração a essas verdades. Que sejam essas as características que marcam a nossa vida também, ao ouvir dessa mesma verdade, que o nosso Deus nos amou e enviou o seu Filho como Salvador, como o Messias prometido, como o Senhor das nossas vidas. Que de fato e verdade tenhamos a Cristo como nosso Salvador pessoal, aquele que pagou o preço dos meus pecados naquela cruz. Que todos vocês tenham essa convicção e essa certeza na alma. O que Cristo realizou na cruz por você é suficiente para perdoar todos os seus pecados e lhe tornar justificado diante de Deus. Que você tenha essa convicção, que se há pessoas aqui nessa noite, nesse auditório, que ainda não tem essa convicção no seu coração, não tem essa paz na sua alma, eu queria falar para você diretamente nessa noite: Deus enviou o seu único Filho por amor a você, pagou todos os seus pecados naquela cruz para que você pudesse ser perdoado e justificado dos seus pecados, ser recebido na família de Deus, se tornar filho de Deus e receber a herança que é devida a Cristo. Creia nisso, renda-se a essa verdade, seja grato a Deus pelo amor dele manifesto a você. Reconheça Jesus como o Cristo, o Messias, o enviado de Deus. A nação de Israel ainda hoje pena porque rejeitou essa verdade. O Evangelho de João, o João declara que ele veio para o que era seus e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Creia nisso, receba essa verdade no seu coração. Jesus é o Cristo, o Messias prometido, enviado por Deus, o Salvador. Mas não somente isso, Ele é o Senhor, o dono da minha vida, aquele que pagou um preço pelo meu resgate. Eu não mais me pertenço, eu pertenço a Ele. Entregue a sua vida a Ele, confie nele, o mais Ele fará por você. Descanse sua vida, seu futuro, seus sonhos, seus propósitos na mão desse Deus maravilhoso, que já provou que nos ama quando entregou o seu Filho na cruz por nós. Eu queria encerrar com uma oração. Queria convidar você a dedicar a sua vida a Deus. Queria também falar com você que já conhece essas verdades, que cresceu no meio, mas que às vezes essas verdades, como nós lemos até aqui nessa noite, você aprendeu mecanicamente.
e que elas não têm movido o teu coração a uma vida com o Senhor. Não tem colocado em você temor desse Deus. Não tem encantado o seu coração para servir e para andar com Ele. Eu queria dizer a você nessa noite, hoje é tempo de oportunidade para que você possa pedir perdão a Deus e receber Jesus, não tão somente como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida, mas como Senhor, como dono da sua vida. Que você viva não mais para você mesmo, mas para Deus, para fazer a sua vontade, para adorá-lo, para agradá-lo, para ser útil ao seu reino. Entregue a sua vida a Cristo. Nessa noite, consagre sua vida ao Senhor, para que você possa experimentar a bondade e a misericórdia de Deus na sua vida. Vamos orar ao Senhor, vamos nos colocar diante dele nesse momento. Pai amado, Deus de amor, Deus de misericórdia, nós somos gratos ao Senhor pela simplicidade como o Senhor nos coloca da verdade mais maravilhosa do mundo, da história humana. Quando o Senhor enviou o teu Filho, ele assumiu forma humana, nasceu de mulher, debaixo da condição humana. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa maravilhosa promessa cumprida há 2000 anos atrás. Por esse menino, por esse filho, pela disposição e submissão e obediência do nosso amado Redentor aos teus propósitos, de se humilhar, de se limitar à condição humana, por amor a mim e por amor a cada um dos meus irmãos aqui presentes nessa noite. Senhor, abra os nossos corações, aplique essas verdades às nossas vidas. Somente o teu Espírito Santo pode tornar essas informações aqui que nós vimos nessa noite em vida nos nossos corações. Meu Deus, meu Pai amado, o Senhor conhece cada pessoa aqui presente nesse lugar. Tu conheces cada coração mais íntimo da nossa alma e tu sabes o que cada um de nós precisamos do Senhor nessa noite. Fala, pois, ao nosso coração, que o teu Espírito, Senhor Deus, aplique essas verdades à nossa vida por amor do teu nome. Faz com que teu nome seja exaltado e glorificado em vidas aqui nessa noite que se abrem a essa verdade. Faz com que aqueles que ainda não conhecem essas verdades possam tomar uma decisão de abrir o seu coração para Cristo Jesus, para receber a mensagem da graça do Senhor e ser aplicado à sua vida a suficiência do seu sacrifício, para que eles sejam de fato perdoados, justificados dos seus pecados, tornando-se filhos de Deus. Faz isso acontecer nessa noite em nome de Jesus, Pai. Também te pedimos em nome do Senhor que aquelas pessoas que conhecendo essas verdades, familiarizados com essas verdades, ainda não têm um compromisso de vida contigo, Senhor, que essas verdades possam explodir em seus corações e eles possam ser afetados como os pastores foram afetados naquela madrugada, pela mensagem do Senhor, que eles possam louvar a Deus, se interessar pelas coisas de Deus, divulgar essas verdades com comprometimento de vida e viver a vida para a glória do teu nome. Faz também com que, Senhor Deus, a mesma atitude encontrada no coração de Maria, de refletir sobre essas coisas, também a nossa vida possa ser uma vida marcada pela meditação, pela reflexão dessas verdades, no que ela cabe à nossa vida, no teu controle, na tua soberania sobre todas as coisas. Opera, Senhor Deus, no nosso meio como igreja. Queremos ser um povo santo, um povo que vive a vida para a tua honra e glória, uma igreja que busca, Senhor Deus, com sinceridade de coração, vencer essa natureza pecaminosa que tantas vezes se mostra na nossa vida. Age com graça nessa noite em cada coração, renova as nossas vidas e que essa verdade do teu amor, manifesto no cumprimento da promessa, possa nos estimular, nos renovar a viver a vida hoje para a tua honra e glória, Senhor. É o que nós te pedimos em oração, no nome e no amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém.